Senhor presidente, senhores deputados, eu não iria falar, cheguei agora de Ponta Grossa. Cheguei ontem, 2 horas da manhã em casa, porque acompanhei o presidente Lula na sua caminhada pelo sul do Brasil. E ontem eu pude viajar com ele de ônibus, entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. E pude viver um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E eu vivi muitos momentos emocionantes na minha vida longa, minha história política. Desde a fundação do PT, eu sou fundador nacional do PT. Assinei o livro de fundação do PT em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo. Sou do movimento pró-PT. Mas ontem, a hora que nós chegamos na Universidade da Fronteira Sul, no campus de Laranjeiras do Sul, aconteceu um ato emocionante. Inicialmente, o presidente Lula e sua comitiva foi recebido pelo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu não conhecia o campus. Lecionei na UEPG durante 17 anos até me licenciar como deputado. E quando nós chegamos no campus, o reitor fez um discurso em homenagem ao Lula, inicialmente, dentro de um laboratório. E os estudantes, basicamente, estudantes que vêm do meio rural, a maioria deles, estudantes filhos de assentados do MST. E um dos professores pesquisadores nos levou numa sala de pesquisa sobre a vegetação paranaense específica. Então, ali existia as principais árvores nativas do Paraná, e eles desenvolvem uma pesquisa para tirar a polpa das frutas, como jabuticaba e uma série de frutas nativas da nossa região. A hora que o presidente Lula saía da sala para ir no ato, no auditório, num grande pátio que existe, num dos salões do Instituto, um estudante abraçou o presidente Lula e chorou copiosamente na minha frente. E ele disse: eu sou o primeiro da minha geração, da minha família, a família dele que se entende, a família camponesa, deputado Rasca. Não só o pai e a mãe, mas os tios, os avós, bisavós e tataravós. A única pessoa da minha família que pôde chegar num banco universitário, graças ao presidente Lula, dizia. E quando nós chegamos no pátio, centenas de jovens, emocionados, aplaudindo, e dizendo que jamais eles poderiam ter acesso à universidade se não fosse o programa que o governo do PT fez de criar uma universidade no Brasil vinculada à agricultura familiar e ao pequeno campesinato, que nunca teve vez nem voz no Brasil. Pelo contrário, milhões de homens e mulheres que desbravaram a terra, quando a terra estava desenvolvida, eles perdiam a terra, tinham que continuar o ciclo de suas existências, o gaúcho que veio conquistar o oeste paranaense, e depois foi lá para Rondônia, na expansão da fronteira agrícola. Foi a primeira vez na história do país que a agricultura familiar foi tratada com o respeito, com a dignidade que ela merece. E esses jovens aprendem tudo. E depois nós saímos dali no ônibus, que tinha recebido 2 tiros. Nós soubemos depois, um dos ônibus, eram 3 ônibus, eu não estava, os outros ônibus, eu estava no do presidente. Nós fomos até o assentamento do Laranjeiras do Sul, uma coisa maravilhosa de alta produtividade, milhares de litros de leite, alimentação das mais diversas, nos serviram uma coisa pura, o queijo feito por ali, o salame, o doce, o bolo, uma coisa fantástica. Pessoas que não tinham chance de sobreviver, iam estar na periferia. Hoje a periferia nossa da violência do Rio de Janeiro, mesmo de Curitiba, nas regiões, estavam lá vendo com dignidade, aplaudindo o presidente Lula. Mudou totalmente a vida de Laranjeiras do Sul, porque o pequeno produtor familiar, ele tem um efeito multiplicador na economia, por menor que seja a sua renda. A renda do agricultor é gasta na cidade, ela se reproduz. Enquanto a cidade que eu vivo, Ponta Grossa, que é uma cidade que muitas pessoas pensam que é rico, o agronegócio gera apenas 4% do emprego, deputado Edson Pracezic.
É 4%. Não tem efeito multiplicador. A própria indústria pontagrossense, que é muito grande, ela não multiplica, porque é uma indústria internacional. Então, Ponta Grossa é uma cidade pobre, com todas as indústrias que tem, porque a renda é muito concentrada, não distribui a renda. O orçamento de Ponta Grossa, proporcionalmente, é um dos menores do Paraná. E não só Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu também. Quando se divide o orçamento da prefeitura pela população, dá pequeno. Porque é uma cidade que tem muita riqueza, mas o povo é pobre. Então, naquelas cidades onde tem milhares de assentados, que é Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, são cidades que tiveram um renascimento através da conquista da terra e da produção familiar. E o Lula lia o número de vagas que aumentaram, deputado Stefans, na Universidade Pública Brasileira. O Paraná tinha apenas uma universidade federal, tem 5. Foram criadas 4 universidades. A da Fronteira Sul, com 2 campi, o Instituto Federal do Paraná, com mais de 20 campos do Paraná, União da Vitória, Paranaguá, Irati, Jaguaraíva, várias cidades, e também o Cefet transformado em Universidade Tecnológica, além da Unila em Foz do Iguaçu. Nós sabemos o que está em jogo na prisão do presidente Lula. E eu sei, o deputado Stefans, que é uma pessoa que o pai dele serviu a vários governos, sabe muito bem como é que os governos funcionam, sabe que a corrupção no Brasil é sistêmica. E o grande papel do Lava Jato tem que ser elogiado, é que ela mostrou ao povo brasileiro a nudez do sistema político, que depende sempre do dinheiro. Começou a fazer uma reforma política. Um minuto para concluir, senhor deputado. É um condenado sem prova. Não há prova contra ele. Ele é condenado por um apartamento que não lhe pertence, que ele começou um negócio e ia fazer um negócio, talvez, depois que ele não era mais presidente do Brasil. Ele era um ex-presidente. E ele não fez um negócio, se quisesse, ele podia muito bem pagar, porque ele tinha dinheiro das palestras para comprar o apartamento. 10, 20 apartamentos daquele. Ele desistiu, que é natural, tanto que todos foram absolvidos do Bancop, em São Paulo, todos, inclusive o Vacari. Mas não sei por que circunstância, em vez do presidente Lula ser julgado em São Paulo como os outros, o Moro chamou para si o julgamento. É a primeira falha técnica. Por uma falha técnica, o governador Beto Richa agora foi suspenso ao julgamento. Agora o Lula não. Ele foi condenado por um apartamento que não lhe pertence. Se o senhor estudasse melhor o direito, estudasse melhor, se o senhor tivesse abertura de espírito para assistir um debate entre 3 dos principais juristas brasileiros sobre grandes juristas internacionais, é um crime que não existe. Não é que falta prova, ele não cometeu esse crime porque ele não comprou apartamento de ninguém. E a tradição jurídica brasileira diz que um ser humano só pode ser condenado quando transitar em julgado. Houve um parecer do Supremo Tribunal Federal que vai voltar atrás, porque a justiça brasileira, histórica, para alguém ser condenado tem que ser julgado em última instância